E, Carvalho, você falou do Islã aí, né? Desse discurso aí do Carvalho. E o Bolso teve lá em Israel agora, né, com o Netanyahu lá. Netanyahu estava tentando usá-lo. Benjamin Netanyahu. Porque o Netanyahu está na iminência de passar pela Lava Jato israelense. Ele precisa ganhar a próxima eleição. Senão ele está enrolado. Senão ele fica enroladíssimo. Porque lá tem o foro também, não? Privilegiado? Não tem, mas tem. Não tem, mas tem. Não tem, mas tem. Entendi. É. Aí uma pergunta assim, baseada nessa questão de Israel e tal. E aí ele estava querendo usar o nosso companheiro local aqui. Sim. O principal, uma espécie de recruta zero. Que tem 01, 02, 03, né? Sei. E tem o 0. Ele estava querendo usar o 0 para acrescentar um 0 à direita para ele. Ou seja, o Trump já disse que ia botar a embaixada em Jerusalém. O fanatismo cresceu muito em Israel. Até 10 anos atrás, se dissessem que se iria tentar construir um terceiro templo na esplanada das mesquitas ali em Jerusalém, 70%, 80% da população ia dizer: não, vocês estão malucos. Que é isso? Hoje já tem ali, sei lá, 40 e tantos por cento que querem essa aventura apocalíptica. O pessoal tá afim. O único que tinha bancado isso, por causa da bancada evangélica nos Estados Unidos, tinha sido o Trump. Mas que tem grana para aguentar a pancada do mundo árabe. A gente, meu Deus, a gente não está se aguentando em pé. Vai comprar uma briga desse tamanho? Se meter num assunto desse. E aí o Netanyahu ficou frustrado com o nosso presidente zero. Porque ele prometeu a embaixada em Jerusalém e chegou lá com uma representação comercial. Então foi frustrante demais. Sei, Caio. Mas o Benjamin Netanyahu não se deu por vencido e disse: mas é só um processo evolutivo, chegaremos lá. Porque só tem até agora um país que fez isso. Os outros todos têm juízo demais para saber que essa não é uma questão de soberania de Israel. Israel pode exercer a sua soberania para colocar sua capital nas áreas que sejam legitimamente suas, onde ela queira, onde o país quiser. Se quiser mudar para Berseba, pode mudar. Sei. Não interessa. Agora, o que a gente tem a ver com a soberania de Israel? A gente só tem que se preocupar com a soberania do Brasil. Sim. Não com a de Israel. Caio, e você, em 43 anos de Israel, por que você ainda é contra, não vou dizer ainda não, porque acho que você não muda de ideia, por que você é contra a construção do terceiro templo na Porque esplanada? eu não estou aqui para estimular a Terceira Guerra Mundial, nem estou aqui para ver o início de uma espécie de avant-première do Apocalipse. Porque, meu amigo, para botar o terceiro templo ali, primeiro que aquela é uma área cujo status ali em cima do Muro das Lamentações é dos palestinos. Desde sempre, quando eu digo desde sempre, é desde o século VII para cá. Eles têm uma espécie de uso capião da área. É dos caras. Aquilo ali foi cidade de Davi, um pouco mais abaixo, onde é o poço de Siloé, era a antiga cidade de Davi. Ali em cima, naquela esplanada, Salomão construiu o primeiro templo. Na mesma esplanada, Herodes o Grande construiu o segundo templo, destruído no ano 70 da nossa era pelo general Tito. E ficou destruído. Está até hoje. A única coisa que restou do templo de Herodes foi o Muro das Lamentações, que é só um muro de arrimo para a plataforma da esplanada. Já no século VII, se construiu a mesquita de El-Aqsa, que é a terceira mesquita mais importante do mundo muçulmano. Logo no mesmo século se construiu a mesquita de Omar, aquela da abóbada, que é mais um monumento ao Islã do que uma mesquita. Não é um lugar de orações, é onde as crenças judaica e islâmica dizem que está a pedra onde Abraão iria imolar a Isaac. É só um monumento. A mesquita onde se ora é a El-Aqsa,
É uma coisa que vem em terceiro lugar em relação a Meca, a Medina e Jerusalém, é a terceira. Porque eles creem nas crenças deles, que é tudo uma questão só de subjetividade de crenças, que Maomé teria sido assunto aos céus dali. Maomé com seu cavalo. Foram para a celestialidade. Subiu, todo mundo junto. Bacana, companheiro. Aí, eles querem mexer nisso. Cara, mexer em coisa muito menor já gerou conflitos extraordinários. Só um louco, totalmente insano, pode achar que dá para chegar a tomar aquela região, que é guarnecida inclusive por Israel do lado de fora. A entrada é o exército de Israel que te examina todo para você entrar. Ligado. Mas uma vez que entre a área, é como quem entrou numa outra fronteira, para um outro país. Só que a simbolização e o significado daquelas mesquitas, não só para os palestinos, mas para o Islã, no mundo inteiro, é enorme, é imensa, é imensurável. E para eles construírem um terceiro templo ali e terem acesso ao tal do terceiro templo, é preciso derrubar os dois lugares. Derruba os dois lugares que você vai ver o ensandecimento do mundo árabe. E não é só o mundo árabe em volta, é do Islã no mundo inteiro. E não é só do Islã, são aqueles que querem um pretexto, como a própria Rússia, como outros, que buscam um pretexto para entrarem pesado no negócio da guerra. Então, nós estamos diante de uma decisão que só inconsequentes, irresponsáveis, ignorantes, fanáticos é que podem advogar. Eu nunca advoguei. Eu cheguei lá a primeira vez com 21 para 22 anos de idade e já sabia que aquilo era loucura. E eu também nunca criei que aquele templo tivesse qualquer importância. Não tem. Vamos fazer um terceiro templo para quê? Sabe por que eles querem fazer? Por inferências de pequenas frases assim. Quando vocês virem o abominável da desolação sentado no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Se cumpriu no ano 70 da era cristã. Foi nos anos 70 que abomináveis da desolação invadiram o lugar santo, destruíram o lugar santo, acabaram com Jerusalém e os judeus ficaram no exílio até 1948. Durou um tempo bom. Oi. Isso já está cumprido. Aí eles querem fazer um templo, porque a escatologia pentecostal desenvolveu essa ideia de que tem que ter um templo ali para Jesus poder voltar. Um templo onde eles voltem a sacrificar animais, ovelhas, cordeiros, pombinhos, porque não creem que o sacrifício já foi feito. Não ouvem até hoje a resposta de Jesus à mulher em Samaria, na cidade de Siquém, pois nem neste monte Gerezim, nem em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essa compulsão por erguer o templo é não só uma interpretação escatológica que nasceu de 1948 para cá, porque na história da igreja inteira para trás, nunca ninguém teve essa ideia. Quando destruíram o templo nos anos 70, João estava vivo ainda. João o apóstolo. Paulo e Pedro já tinham morrido, a maioria dos apóstolos estavam mortos. Você não vê João fazer uma única alusão nas 3 epístolas, nas 3 cartas dele, nem no Apocalipse, a necessidade da reconstrução de nenhum templo em lugar nenhum. E se tinha alguém com autoridade apostólica para falar isso, era ele, numa época em que o templo já tinha caído. E para ele, o templo e nada era a mesma coisa. Eles tinham sido discípulos de Jesus. E não dos escatologistas pentecostais, dispensacionalistas, que vieram de 1948 para cá apenas. Isso é uma invenção moderna, essa história. Americana, pentecostal e moderna. Não tem nada a ver com a Escritura. Aí tem alguns que dizem assim, mas e o templo que Ezequiel disse que tinha que ser construído lá? Nunca foi lá, nunca se disse que era um templo geográfico. É aquele templo inconstruível, que eles nunca tiveram nem o trabalho de ver que não dá para construir aquele templo, ele é praticamente quântico.
Porque Ezequiel começa a descrever e diz que a porta do templo era assim de 1 metro de espessura, 1 metro de profundidade, de comprimento. 1 metro por 1 metro, praticamente, sendo simples. Um por um. Um por um, para fazer, deixando as medidas antigas. Tá legal. Para o pessoal ter uma visão um pouquinho melhor das circunstâncias. Então, quando você vai entrando naquele templo, você vê que ele vai crescendo para dentro. Ele cresce, ele cresce, ele cresce, ele cresce. E não cresce para fora, ele cresce para o lado de dentro. Por isso você vê em João 7, no grande dia da festa, quando se diz, no último grande dia da festa, Jesus se levantou e falou: quem tem sede, vem a mim e beba. Porque como diz a Escritura, ele estava aludindo a quê? A Ezequiel. Ele estava dizendo que ele, Jesus, era aquele templo. Então ele entendeu, né? Ele entendeu. A moçada que não quer entender até agora. Jesus entendeu. Jesus disse, olha, porque como diz Ezequiel, nossa, esse templo cresce para dentro. Pelo amor de Deus. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu sou esse templo, você é esse templo. É dessa construção aqui de Ezequiel 40, visão do templo que cresce para dentro, é que vem toda a noção de santuário e templo habitado pelo Espírito de Deus no Novo Testamento, conforme você vê em João, no capítulo 7. Mas o pessoal não quer saber de nada, eles não conhecem a Escritura, nem o poder de Deus, nem a palavra, nem nada. Eles leem livrinhos que saem da cabeça de Spielbergs escatologistas, criando sistematicamente produções escatológicas que mudam de 10 em 10 anos, e os crentes que não sabem nada de nada ficam necessitamento, elegem presidentes baseados nessa pauta de escatologia apocalíptica que só pode trazer destruição para a terra. Foi o que Jesus disse em João 7,37, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Porque desse templo de Ezequiel 40, se diz que deles correriam águas do altar oriental do templo. Águas que iriam curar a terra. O exemplo final é que o Mar Morto ficaria absolutamente aprazível e cheio de vida, de cardumes e cardumes e cardumes de peixes, aonde quer que aquela água passasse no deserto. E se usa então a geografia entre Jerusalém, Jericó e o Mar Morto, que é toda erma, seca, e até hoje ainda é, para dizer profética e metaforicamente que escorreria do templo espiritual a água da vida que renovaria tudo. Em conclusão, o pessoal também não conhece a história do dia em que Jesus falou isso aqui em João 7,37. Por causa da profecia de Ezequiel 40, em toda manifestação daquela festa em Jerusalém, o sumo sacerdote, no grande e último dia da festa, realizava um ato simbólico, pedindo a Deus a profecia, o cumprimento da profecia de Ezequiel. E pasme, numa época em que tinha templo, que Jesus estava vivo ali, com o templo, o segundo templo, o templo de Herodes, o maior de todos, que fez o templo de Salomão ficar pequeno, o maior e mais grandioso, erguido. Funcionando. Jesus estava lá, ele falou ali, no meio da festa, naquele lugar, com o templo erguido. Porque os próprios rabinos acreditavam que aquele templo físico não cumpria a profecia. Então o que eles faziam? O sacerdote indicado para aquela cerimônia pegava um cântaro de ouro, descia em procissão até o poço de Siloé,
que você conhece, já conheceu comigo, pegava a água do poço de Siloé, voltava com o cântaro cheio em procissão, ia até o altar e derramava água no altar, desejando e invocando a profecia de Isaías 40. Desse templo cujo altar escorreriam as águas da vida, que trariam salubridade, fertilidade, vida em abundância para todos os desertos da existência. Era uma metáfora. Aí Jesus, depois que o sacerdote derramou o cântaro com essa água, invocando o cumprimento da chegada desse templo não construível, dentro daquele templo que eles adoravam e no qual se orgulhavam, que era o grandiosíssimo segundo templo, Jesus chega e diz: olha, se alguém tem sede dessa água, do cumprimento dessa profecia, venha a mim e beba. Eu sou o santuário, eu sou o altar vivo de onde essa água está escorrendo. Pois quem crê em mim, como diz a Escritura, como diz Ezequiel 40, do seu interior, Ezequiel 40, Ezequiel 47, do seu interior, ou mesmo Zacarias 14, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem. Então está aqui explicado o que é. No meio do templo, eles invocavam um templo de uma outra natureza, e Jesus chega e diz: eu sou o templo, eu sou o altar, eu sou a água, e todo aquele que crê em mim bebe dessa água e se torna esse santuário também. Mas Jesus não basta, né? Não. Você tem que crer em algum livrozinho de escatologia, de natureza pentecostal, produzido no nervosismo e na histeria da volta de Israel à Palestina, ou à terra de Israel no passado, de 1948 para cá. E não foi nem ato contínuo, porque no início ninguém acreditava nem que Israel ia se criar lá. Tanto é que a própria ONU, que disse pode ir, não deu apoio. Só votou dizendo podem ir, se virem. Mas não deu nenhum apoio para eles se estabelecerem lá. Tanto quanto os ingleses não deram, ao contrário, trabalharam contra, nem os franceses, nem os americanos. Só disseram podem ir, se virem. Eles se viraram. E se viraram tanto que hoje estão entre as maiores potências do mundo. Do ponto de vista militar, deve ser a terceira ou quarta maior potência da Terra. Estão se tornando uma das maiores potências econômicas. E já são uma das maiores potências em inteligência tecnológica. Tecnologia total. Total. Então, outro dia eu estava dizendo alguma coisa aí numa rede social dessa, que não precisava nada disso, que quem ficava divulgando essa tese não tinha entendido nada até hoje. Aí eu vejo uns garotos ali de 22, 23, 24 anos de idade. Cala a boca, seu burro! Vai ler a história de Israel! Você não sabe nada, Caio! E tal, eu digo: Senhor Jesus, essa é uma geração atrevida. É, Caio. Atrevida, de uma ignorância atrevida, burra. Como agora mesmo no Facebook, enquanto eu estou falando, não só tem robôs, porque boa parte dos que me contraditam são robôs, né? E também gente fanática, louca, que não conhece nada, não sabe de nada. Se eu ficasse aqui na frente delas e começasse a fazer perguntas sobre a história, eles iam morrer de vergonha, porque eles não sabem nada. Tudo que eles sabem é a ideologia da Casa do Carvalho. É, Caio. Só isso. É tudo lá da Casa do Carvalho. Tudo vem da casa. Agora, em relação ao aplicativo, vem do Steve Bannon, que foi quem botou isso na cabeça do Trump como estratégia para ganhar a eleição e manter o eleitorado fanatizado no meio evangélico nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Vem da Casa do Carvalho, que é discípulo desse aplicativo escatológico
do Steve, Ah, tá. por aí. E eu olho e me dá muita pena de ver uma geração inteira se perdendo nesse fanatismo enlouquecido.